Aleluia, fique de pé no seu lugar. Quantos querem obedecer ao ID e lançar a sua rede ao mar e pescar muitos peixes? Dê um brado de alegria e tire o teu pé do chão. Lucas capítulo 9, verso 57 e 62. Amém? Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor nosso Deus amado, fala ao nosso coração através da reflexão da Tua palavra, e que esse texto seja o texto que vai abençoar cada discípulo nessa semana, que cada líder, que cada discipulador esteja, Senhor Deus, meditando e tomando posse desta palavra, da renúncia que é necessário para fazer a Tua obra. Que o Teu Espírito venha sobre todos nós, que nós que estamos aqui sejamos abençoados, e que todos os que estão reunidos agora em célula, ouvindo, Senhor, esta palavra, e que depois vão estar estudando esta palavra com o discipulador, com o líder de célula, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amados, esse é o texto que eu quero que vocês meditem essa semana. Amém? Quero que vocês leiam novamente isso em casa. E eu quero que vocês compartilhem essa palavra, esse texto, ampliando, contando a sua experiência na célula após a ministração dessa palavra. Amém? Como temos combinado, que a nossa palavra será uma introdução da palavra que você vai ministrar em cima dessa palavra. Amém? Então, cada líder de célula vai estar passando essa palavra na sua célula e depois vai estar ministrando em cima dessa palavra. E durante toda a semana você estará ministrando nesta palavra. Olha bem, fala assim: chamado. O chamado ele é pessoal. O chamado não é efetuado por homens. Não é o apóstolo quem chama, não é o bispo quem chama, não é o pastor quem chama, não é o líder de célula quem chama, e nem é você quem chama. O chamado, ele vem de Deus, diretamente para com a pessoa. Então o chamado é algo pessoal. Pessoal, ou seja, o bispo Almir Raposo, não tenho nada a ver com o chamado do pastor João Antônio. Não foi eu que proporcionei o chamado para ele, não foi eu que quis consagrá-lo a pastor. Ora, ele sentiu que a sua vocação era pastoral, e sentindo que a sua vocação era pastoral, com o respaldo meu, que sou o líder dele, eu o consagrei, eu o abençoei. Então o chamado é dele. O chamado é do pastor João. O chamado é da pastora Elizabeth. O chamado é da pastora Nivalda. O chamado é do pastor Osmar. O chamado é da Adriana. E não eu.
e não da igreja, e não da liderança. É uma coisa pessoal e intransferível. Intransferível. Por exemplo, se o mundo inteiro, quando eu estou falando do mundo inteiro, eu estou falando de vocês e qualquer outro tipo de pessoa, chegar para mim e dizer: pastor Almir, você não tem chamado episcopal, eu não vou aceitar. Eu não vou assimilar, eu não vou aderir, eu não vou aceitar isso aí. Se as dificuldades, as lutas, as perseguições vierem e o espírito maligno, Satanás, falar no meu ouvido e disser assim: Bispo Almir, você não tem um chamado, você está enganado. Eu vou dizer: olha, Satanás, depressão, tristeza, acusação, humanidade, vizinho, amigos, você está errado. Eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu não ouvi um psiu. Eu ouvi Deus falando comigo: José Almir Soares Raposo, eu estou te chamando para ir para o seminário. José Almir Soares Raposo, eu estou te chamando para ser pastor. José Almir Soares Raposo, eu estou te chamando para pastorear na igreja tal. José Almir Soares Raposo, eu estou te chamando para ir lá para Itaberaí. Quando eu vim para cá, para Itaberaí, eu estava lá em Anápolis. Estava em Anápolis com mais ou menos já uma congregação, um grupo familiar com 35 pessoas. E Anápolis, vocês sabem que é uma cidade maior em número de pessoas, maior industrialmente. É um dos grandes polos industriais de Goiás. Mas Deus falou comigo que não era lá. Deus disse que era aqui. E teve pessoas que disseram: olha, não vai para Itaberaí, não vai para lá, olha, não vai dar certo. E eu digo: Deus falou comigo. Então é intransferível. Essa convicção de chamado de cada pessoa, ela é intransferível. Amém? Então a gente precisa, você precisa, nós precisamos, cada um de nós precisamos ter essa convicção. Precisamos ter essa convicção. Convicção, porque quem vai te colocar e quem vai te tirar não é o homem. Quem vai te colocar e quem vai te tirar não é o pastor. Quem vai te colocar e vai te tirar não é o bispo. Eu não estou aqui para tirar teu cargo, eu não estou aqui para te afastar de liderança, nem para te colocar em liderança. Eu estou aqui como um agente do Espírito Santo. Eu estou aqui como um braço de Deus para respaldar a vontade de Deus na tua vida, o chamado de Deus na tua vida. Então cada pessoa, ela aceita ou ela nega o chamado. Então você, qualquer um, pode aceitar ou pode negar o chamado. Se você é chamado, você pode negar o chamado. Você pode dizer: Deus, olha, tu me chamou, tu quer que eu faça uma obra, tu quer que eu seja um instrumento de poder, tu quer que eu salve vidas, tu quer que eu transforme pessoas, mas eu não quero. Isso é muito desgastante, isso é muito estressante, toma muito tempo. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho esposo, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho meu estudo, eu tenho outros sonhos, eu tenho outras pretensões. Eu não quero deixar essas pretensões, esses sonhos, para abraçar o chamado. Ou então eu não quero dividir o meu tempo pessoal com o chamado. Eu não quero dividir a minha empresa, eu não quero dividir a minha família, eu não quero dividir o meu momento de lazer, o meu tempo com o chamado. Eu não quero. Então a pessoa pode optar pelo sim ou pelo não. Mas é a pessoa que opta. É cada pessoa que opta. Olha bem. Tem tempo, condições que é fácil realizar o chamado. Tem tempo, tem condições que é fácil realizar o chamado. Eu conheço muitos amigos de ministério, pastores, bispos, apóstolos, que o ministério deles foi assim como um foguete. Só ascensão. Subiu e ninguém viu mais, só lá na lua. Só chega as imagens andando na lua. Oi, Almir, estou aqui na lua. Rapaz, que bênção, que maravilha. Como você subiu rápido, como você chegou lá em cima rápido, como foi fácil.
pessoas que o chamado deles parece que são meteóricos, são foguetáuricos. Eles decolam, chegam lá em cima facilmente, não tem dificuldade, não tem trabalho. Eu conheço amigos assim, tenho colegas assim. Eu tenho alunos meus do seminário, alunos meus de seminário, foram alunos meus do seminário, e hoje são apóstolos. Apóstolos, não nenhum nem dois. São apóstolos com megas igrejas de 3.000, 5.000 membros. Tenho o privilégio de pregar, de estar com eles, de pregar no aniversário deles. Fui professor, ele dizia, está aqui o meu professor, tinha professor como esse. E eu estou aqui, no ministério, em Itaberaí, numa cidade menor, com uma membresia ainda, depois de 17 anos de ministério pastoral, que ainda não é aquela membresia tão grande. É uma semente, uma semente de bambu chinês, que passa 4 anos e meio crescendo para dentro, para depois, em 6 meses, crescer 40 metros. Então existe esse tipo de ministério. Existe esse tipo de ministério que passa 4 anos e meio só na raiz, só para baixo da terra. Mas depois cresce 40 metros em 6 meses. Isso é o bambu chinês. Então existe esse tipo de ministério. Ministérios trabalhosos, em condições difíceis, que não é fácil de realizar. E olha bem, e outras vezes tem tempo fácil e tempo difícil. Eu já enfrentei tempos fáceis no ministério. Eu já pastoreei a igreja que eu pregava e fazia o apelo, era 15 pessoas lá na frente todo domingo. 15 pessoas. Eu assumi uma igreja numa certa região do país com 90 membros. 90 membros de carteirinha registrado no livro ATA. Em um ano eu estava com 600 membros na igreja. 600 membros em um ano. Ministério também disparado. Mas já também pastoreei em outros lugares, de passar um ano e ganhar apenas 10 almas, mas era ali e eu estava fazendo a coisa certa. Uma vez eu estava com um pastor, que não era pastor, era bispo, pastor de uma igreja, e a igreja dele sempre crescendo, sempre muitas conversões, e começou a entrar num período assim de dificuldade, de conversões, de luta, e eu fui pregar na igreja dele. Como os irmãos sabem, a gente é conferencista e prega em muitos lugares, e fui pregar na igreja dele. Depois de um ano, cheguei ali, encontrei a igreja pesada, o clima difícil, sem conversão, e eu perguntei para ele, o que está acontecendo, bispo fulano? E ele disse, olha, pastor Almir, na época eu era pastor, olha, pastor Almir, eu não sei, eu estou orando até mais do que eu orava antes. Sinceramente, eu estou mais santo do que eu era antes, buscando mais do que eu era antes, mas não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, que eu não paro, eu não desisto, eu não desanimo e eu estou firme. Foi a resposta dele. Então, tem tempos que o ministério é fácil, tem tempo que o ministério é difícil, mas a gente tem que fazer ministério, a gente tem que fazer o chamado no tempo fácil e no tempo difícil. No tempo bom e no tempo ruim, no tempo de chuva, no tempo de sol, no tempo de calor, no tempo de frio, no tempo com dinheiro no bolso e no tempo sem dinheiro no bolso, no tempo que você recebe da igreja para trabalhar e no tempo que você paga para trabalhar na igreja. Tem um tempo que você está no ministério, você tem que semear na obra. Você tem que semear na igreja para a igreja poder ir, para a obra poder ir, para almas poderem ser salvas. Mas você não pode desistir do ministério. Porque ministério, chamado, não é só para bonança. Chamado é para guerra. Chamado não é só para guerra, é para bonança. Então o chamado ele tem que ter a capacidade de realizar o seu chamado no tempo bom e no tempo não tão bom. Ou no tempo ruim, no tempo fácil e no tempo difícil. No tempo quando o ministério é meteórico, é foguetáurico, vamos usar essa expressão, inventar essa palavra, né? Fazer esse teologismo aqui. Neologismo seria teologia, né?
neologismo, fazer esse neologismo, né? É o tempo foguetáurico e aquele tempo formigáurico, no tempo tartarugáurico, né? Existe essa, mas você vai parar, você vai desistir, você vai baixar a cabeça, você vai desanimar porque está difícil, porque está pesado, porque o tempo está curto, porque o trabalho está muito, porque a perseguição é grande. Se nós fôssemos desistir, ou tivéssemos desistir nas dificuldades, então os nossos irmãos da Líbia deveriam negar Jesus e não morrerem decapitados, como estão morrendo. Porque é um fato, uma realidade da hora. Nós temos irmãos em Cristo que estão perdendo a cabeça por Cristo agora. Nós temos irmão em Cristo que não faz nem 2 meses que foram baleados. Um grupo de mais de 20 irmãos em Cristo foram baleados na cabeça e não negaram Jesus. Tempo difícil, não é? Graças a Deus pelo Brasil. Graças a Deus porque o radicalismo islâmico não chegou aqui e nem vai chegar, porque nós não vamos deixar. Porque nós não vamos abrir mão do nosso, chamado. Do nosso chamado. Né? Eu nunca quis ficar sentado no banco, independente do tempo. Sempre achei que vale a pena cumprir o chamado. Eu nunca quis ficar sentado. Eu nunca quis. Apesar das dificuldades, das lutas, das perseguições, da ausência de dinheiro, da ausência de condições para realizar o trabalho, se você perguntasse para mim naquele tempo, naquela hora, pastor, o senhor quer desistir? O senhor quer parar? O senhor quer ir trabalhar secularmente? Ou quer se dedicar só à família ou outra vida? Sabe qual seria a minha resposta? Nos tempos mais difíceis do meu ministério, vocês sabem qual seria a minha resposta? De jeito nenhum, eu vou até o fim. Venha, chova canivete, chover canivete, eu armo guarda-chuva de aço, mas eu vou servir ao meu Senhor. Eu vou trabalhar na hora. Eu nunca quis sentar no banco. Eu nunca desisti por causa de tempos difíceis. Na realização do chamado, em qualquer tempo, sempre fui feliz em estar atendendo o apelo de Deus. Porque eu sou mais feliz, é a minha experiência de chamado. Eu estou contando a minha, você tem a sua. Você é chamado tanto quanto eu. Eu estou desenvolvendo meu chamado, você tem que desenvolver o seu. Eu estou nas minhas convicções, você tem que ter as suas. Então eu sempre preferi estar no fulgor das batalhas, do que estar sentado no banco, olhando os que estão no fulgor das batalhas. Eu prefiro estar no fulgor das batalhas, do que estar sentado no banco, olhando obreiros no fulgor da batalha. Eu não dou conta. Isso é a minha experiência de chamado. A minha experiência de chamado. Eu prefiro estar na guerra. Eu prefiro estar na luta. Eu prefiro estar na lida. Eu prefiro estar fazendo a vontade de Deus. Eu prefiro caminhar com os pés sangrando do que ficar sentado fazendo curativo. Não me vejo sentado no banco da igreja, olhando as outras pessoas atuarem. Jesus Cristo, nessa parábola, ele diz mesmo assim, ó. E aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te para onde quer que fores. Disposição para o chamado. Mas Jesus disse-lhe: a raposa tem covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: vai ter tempo difícil. Vai ter tempo difícil. E disse outro: segue-me. E ele disse a outro: segue-me. Mas o outro respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Família, interesses pessoais. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não quero desistir. Eu não vou desistir do meu chamado. Eu não quero ficar sentado no banco. Eu não quero. Eu prefiro a obra. Eu prefiro a guerra. Eu prefiro a batalha. Tempo de guerra, estarei lá. No tempo de bonança, eu vou gozar a bonança. Amém? Porque ministério, mesmo que não tenha essa
essa história foguetáurica, só subindo, tem lutas, não é só luta. Não é só luta. Então a nossa história, agora eu não digo a minha só, eu digo a da igreja, Luz para os Povos, antes Igreja de Cristo, aqui em Itaberaí, a nossa história tem sido uma história de muita guerra, de muita batalha, de muita luta, mas também tem sido uma história de conquistas, uma história de vitórias, uma história de lágrimas, tem sido também uma história de alegria. Então não digo que nós somos só um ministério de lutas, de dificuldades, mas nós somos um ministério de conquista, de vitória. Nós temos caminhado, nós temos andado, nós temos ido para frente, nós temos conseguido. E se estivéssemos só em luta, eu estaria firme. Quanto mais lutando e vencendo, 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 mais firme ainda eu estou. Amém? Porque eu tenho consciência de que sem luta não há vitória, não há conquista. Então eu quero incentivar você a não sentar no banco se você tem chamado. Porque você não vai conseguir ser feliz. Você não vai se realizar. Se você tem um chamado, você não vai se realizar no banco. E não permita que lutas e dificuldades te façam parar. Às vezes, como eu falei aqui no momento da oração, eu quero encerrar com essa palavra para que você dê continuidade. Às vezes, a gente tem 1000 motivos para desistir, 1000 motivos para parar, 1000 motivos para fazer a obra de qualquer maneira, 1000 motivos para fazer só a obra, só fazer, só cumprir, só cumprir calendário. Só cumprir calendário. A gente tem 1000 motivos às vezes para isso. E um só para continuar, um só para fazer diferente, um só para fazer a diferença. Mas eu queria dizer para você, irmão, que esse um único motivo para fazer a diferença, para fazer a obra, para não sentar, para não parar, na minha vida ele é muito maior do que os 1000 para parar. E na sua vida também deve ser maior do que os 1000 para você parar. O 1000 para você desanimar. Olhe, medite, reflita nisso aí. Reflita essa semana você, antes de vocês aqui ministrarem para os discípulos de vocês, antes de vocês ministrarem na célula de vocês, meditem nisso que eu estou falando. Vale a pena. Vale a pena cumprir o chamado. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. As